nesse momento, então, o item 6 da NBR 17047, que diz que o item 6 fala do levantamento em si, do levantamento cadastral territorial. Fala generalidades, os métodos de levantamento, sobre os pontos de apoio, controles de qualidade, precisões, tolerâncias. Então, é nesse item que estão essas informações. Tá? Ela diz que, o que ela diz assim como de informações gerais, do 6.1? Que o levantamento tem que ser apoiado à rede de referência cadastral municipal, que é prevista na 14166, na NBR, certo? Ela diz que o levantamento deve ser feito apoiado essa rede, e na inexistência dessa, que é hoje, infelizmente, a maioria dos municípios, na inexistência do sistema geodésico brasileiro. Quer dizer, não tenho a NBR, a RRCM implantada, eu vou então partir para o sistema geodésico brasileiro. Ou seja, os imóveis urbanos precisam ser georreferenciados. Isso já é uma tendência que já vem há algum tempo, mas agora, pela norma, então eles têm que ser georreferenciados, ok? Quais são os métodos de levantamento? Então, os métodos de levantamento que a norma aponta os métodos da 13133 e da 14166. E quais são esses métodos aí? Quais são? De cabeça, qual que a gente pode lembrar? Aqui nós temos aqui os métodos de levantamento GNSS em geral, correto? Método estático, RTK, o N-trip, enfim, vários métodos de GNSS que estão principalmente na 1466 bastante descritos, mas também um pouquinho na 3133. E os métodos que a gente vai encontrar ou em uma, ou em outra, ou em ambas normas, são basicamente o alinhamento. Método do alinhamento, nós vamos encontrar a estação livre, nós vamos encontrar irradiação, nós vamos encontrar poligonação e as interseções. Vamos encontrar as interseções. Certo? Lineares e angulares. Correto? Então, a gente vai juntar essa gama de métodos que a gente tem para aplicar, tá? E pode ser que algum outro método que seja até ainda usável, mas não tão usual, possa ser ainda por alguns utilizados, tá? Mas essa aqui é a gama de métodos que estão nessas normas que a gente citou aqui, que a norma cita aqui, ok? Inclusive na 3133 tem as fórmulas de propagação de precisão simplificada para alguns deles. Joia? Então a gente vai ver o que vai se aplicar. Claro, hoje em dia com o uso de estação total a gente usa muito a irradiação, a poligonação a gente usa muito para poder implantar as referências com estação total, GNSS com bastante frequência. O alinhamento, às vezes a gente vai usar para algumas questões, sobretudo implantar algumas referências. Estação livre também a gente pode usar para poder instalar a nossa estação em locais onde não tem referências e a gente possa determinar uma estação para fazer depois o uso da irradiação. Tá? As interseções são complementares, né? As interseções são complementares, uma interseção linear, uma interseção angular, são métodos que são complementares, quer dizer, você vai usar em partes pontuais do imóvel, não vai levantar o imóvel inteiro por interseção linear. Joia? Então esses métodos vão atender o que a gente precisa. Tá certo? Então, esse é o sim, levantando o que tem de métodos nessas normas ali que a gente pode captar. Tá ok? No item 6.3, ele fala sobre os pontos de apoio ao levantamento. Tá? Então tem algumas observações interessantes aqui em relação a esses pontos de apoio. E o levantamento tem que ser feito, então, vinculados à RRCM e na inexistência dessa ao SGB. Joia? Então, o que ele diz assim? Quando o levantamento não possibilitar que a gente use esses pontos diretamente, ou seja, que a gente consiga instalar o nosso equipamento diretamente nele para usar como referência, a gente vai ter que usar outras técnicas. Tá? GNSS é uma bastante utilizada para a gente levar coordenadas ao local do levantamento, poligonação no uso da estação total, estação livre também bastante produtivo e com muita boa qualidade para você levar pontos ali. Tá? Mas uma coisa muito legal que ele coloca na norma, que a norma coloca, que é o seguinte: se houver a necessidade de poligonais sem compensação, sem ajuste, né, ou compensação, pode ser usado.
né? Tá ok. Por quê? A gente sabe que nós vamos ter imóveis e parcelas em locais muito de difícil acesso, lá em cima de topo de morro, é o último lote daquela viela, enfim. E não tem como a gente fazer uma poligonal que a gente tenha seguindo os padrões da 13133. Então lá, no item 6.3.3, ele coloca que quando houver a necessidade ou não houver a possibilidade de atender algum parâmetro da 3133, se possa usar poligonal sem ajuste, desde que tenha controle de qualidade, certo? Preciso controlar como? Aquela história, medir o vértice 2 vezes, da estação A, da estação B, né? Medir o vértice. Então, um ou mais vértices, os que forem possíveis, a gente, conforme vai implantando essa poligonal aberta, a gente vai medindo, vai controlando essa qualidade, joia? Então, ele coloca aqui que os métodos para o ponto de apoio que eles permitem, né? Esses aqui são os métodos para o levantamento. E os métodos para os pontos de apoio, então, lá colocados no item 6.3.2, está lá. Poligonação, estação livre, alinhamento e irradiação, posicionamento por satélite. Quando a gente for usar a irradiação, tá? Se for necessário usar a irradiação como ponto de referência, a gente precisa fazer uma série, né, de leituras conjugadas. Tá? Então é o seguinte, esses métodos aqui, GNSS, tá? Estação livre, poligonação e também até o alinhamento, vamos colocar aqui, são os melhores métodos para a gente implantar pontos de referência. Joia? Alguns já precisam ter as coordenadas previamente, isso a gente vai só usar na densificação. Irradiação é numa exceção. Tá? Poligonal sem ajuste, com controle, uma exceção. Interseções e irradiação são métodos para esse método aqui complementar. Certo? Métodozinho complementar, que vai usar para o levantamento. Irradiação bastante usado no levantamento da parcela. Então, joia? Então, alguns métodos são possíveis para levantamento e pontos de apoio ou só para pontos de apoio. Por exemplo, GNSS, a gente pode levantar diretamente um imóvel ou a parcela, mas também colocar pontos de apoio. Tá joia? Então, é acompanhar essas questões, atendendo às precisões e às tolerâncias que a gente vai ver ali no item 6.4 logo mais. Tá bom? Então, seguimos as duas normas de referência, 13133 e 1466, e aqui entrou de novidade a possibilidade da poligonal aberta sem os ajustes. Tá ok? Então, era isso. Obrigado.